Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, está iniciando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT. Eu sou o comunicador pastor Joseph Lambrecht, pastor da Paróquia Evangélica Luterana da Paz, aqui de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. É uma enorme alegria estar na sua companhia e assim lhe convido para refletirmos no texto bíblico de Efésios no capítulo de número 2, onde queremos fazer a leitura deste capítulo e assim também meditarmos nestas palavras. Por isso, fique conosco agora neste momento. Queremos dividir a leitura do capítulo de número 2 em duas partes. Primeiramente, nós queremos ler e assim meditar dos versículos 1 até o versículo de número 10. Logo depois, queremos então meditar dos versículos 11 até o versículo de número 22. Por isso, inicio este momento fazendo então assim a leitura do versículo 1 em diante até o versículo de número 10, que nos diz assim: Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esta foi então a primeira parte da leitura do capítulo 2 do texto bíblico de Efésios. E nesta primeira parte nós podemos destacar da condição na qual o ser humano assim estava vivendo. A condição de pecadores afastados de Deus, o Criador. O pecado tem criado uma barreira entre o ser humano e Deus. Porém, esta barreira ela é quebrada não pelos nossos esforços, não por aquilo que nós somos ou por meio daquilo que nós temos. Mas esta barreira é quebrada por intermédio de Cristo Jesus. E ali nós podemos novamente perceber
a misericórdia de Deus, o nosso Pai, ao ponto de nos enviar o Senhor e Salvador Jesus, para que ele sofresse não pelos seus pecados, pois nele não havia pecado, mas para que ele sofresse pelos pecados da humanidade, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com Deus, o nosso Pai. Por isso, é prudente destacarmos o versículo de número 4, aonde ele diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. O pecado tem nos cegado. O pecado tem nos afastado da presença gloriosa de Deus. Mas Deus nos oferece assim uma nova oportunidade. Em Deus há um recomeço, e este recomeço se dá através da obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Pois o versículo 8 também nos diz: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Que nós saibamos aproveitar este presente do qual Deus nos concede, que é a salvação da qual nós temos não por intermédio dos nossos esforços, mas por intermédio de Cristo Jesus, aquele que nos conduz novamente aos braços de Deus, o nosso Pai, aquele que nos dá novamente a reconciliação com Deus. Por isso, vivamos e desfrutemos sempre da graça e da misericórdia de Deus, o nosso Pai. Essa misericórdia, essa graça que é imensa e que recai sobre todos nós, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. A segunda parte do capítulo de número 2 do texto bíblico de Efésios se dá dos versículos 11 até o versículo de número 22, onde primeiramente quero fazer a leitura e logo depois queremos então refletir nestas palavras. O versículo 11 em diante nos diz assim: lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim,
Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Essa é a leitura, então, da segunda parte do capítulo de número 2 do texto bíblico de Efésios. Dessa segunda parte do capítulo de número 2, do qual acabamos de fazer a leitura, nós podemos assim destacar das palavras do apóstolo Paulo que ele sim faz referência aos judeus e aos não-judeus. Paulo nos traz aqui algumas diferenças entre os judeus e os não-judeus. Os judeus eram considerados assim, na época, o povo de Deus. Os não-judeus eram considerados um povo que estava distante de Deus. E diante disso, então, nós vemos novamente a obra redentora de Cristo Jesus agindo neste mundo. Pois o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz: pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Ou seja, Cristo Jesus veio para assim resgatar tanto judeus como não judeus do pecado. E diante disso, nós assim também podemos então perceber que Cristo Jesus, mais uma vez, é visto como aquele que trouxe a paz da qual o mundo não nos pode dar. E é por isso que podemos também, mais uma vez, lembrar que as Sagradas Escrituras fazem referência a Cristo Jesus como sendo o príncipe da paz, aquele que veio, que nos trouxe a reconciliação com Deus, o nosso Pai. E é por isso que ele é considerado a principal de todas as pedras. Nós podemos construir a nossa vida sob este alicerce seguro que é Cristo. A nossa vida pode ser construída sob Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que é aquele que nos leva novamente para junto de Deus, o nosso Pai. Por isso o apóstolo Paulo, em suas palavras finais neste capítulo, lhe diz: assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Que Deus possa sim fazer sempre de novo morada em cada um de nós. Deus conhece o que se passa em nosso coração e em nossa mente. Deus conhece os nossos planos, Deus conhece os nossos pensamentos.
e que através dele possamos assim viver a nossa vida e dar graças ao nosso Deus e Pai pela sua misericórdia que se renova todos os dias, que se renova a cada manhã. Muito bem, assim estamos chegando ao final do nosso programa Crescendo em Cristo, onde hoje tivemos a oportunidade de estudar, de meditar na palavra do nosso Deus, no livro bíblico de Efésios, no capítulo de número 2. Convido você também a acompanhar os próximos programas e que Deus possa abençoar, que Deus possa estar contigo, hoje e para todo sempre. Um forte abraço e que a paz e o amor de Deus esteja contigo hoje e sempre. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.